Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é uma continuação de uma mensagem que eu trouxe aí no domingo anterior, onde fala sobre o poder da ressurreição. E naquela primeira parte eu tratei do poder da ressurreição sobre os mortos espirituais. Então nós vamos dar prosseguimento e eu quero ler novamente o texto que está no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versos 24 até o verso 29, que de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, o texto diz o seguinte, e são palavras de Jesus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Pois bem, esse texto, como já disse na mensagem anterior, ele trata de dois tipos de ressurreições. A ressurreição dos mortos espirituais e a ressurreição dos mortos físicos. Como já tratamos na mensagem anterior sobre a ressurreição dos mortos espirituais, agora então dando continuidade no texto que nós lemos inicialmente, eu quero falar da outra ressurreição que Jesus falou, que é a ressurreição física e que está registrada neste capítulo 5 do Evangelho segundo São João, a partir dos versos 28 e 29. Mas deixe eu dizer uma coisa. Se você não assistiu a mensagem anterior, eu recomendo que você assista para você ter um entendimento completo sobre esta fala de Jesus da ressurreição do homem morto espiritualmente e também do homem morto fisicamente. Estou dizendo homem de uma forma genérica, que isso se aplica tanto para homens quanto para mulheres. Então vejamos o que Jesus disse nos versos 28 de João capítulo 5. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E o verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Neste texto, Jesus fala de uma forma muito clara dos mortos físicos, ou seja, aqueles que de fato morreram e foram sepultados ou que desapareceram no mar ou em qualquer outro lugar. Jesus demonstra aqui um grande poder extraordinário de Deus que será manifesto no mundo em um determinado dia, que é a ressurreição dos mortos. Nesse dia, Deus vai falar com defuntos completamente decompostos ou não, e esses defuntos ouvirão a voz de Deus. É interessante pensarmos que a maioria desses defuntos não terão mais ouvidos nem tímpanos para ouvir. A maioria já estarão todos decompostos, mas eles ouvirão a voz de Deus. E sabem por quê eles ouvirão a voz de Deus, ainda que estejam decompostos? Porque o que ouve é o espírito e não o corpo. Podemos comprovar isto facilmente. Quem ouve a Deus é o espírito do homem e não o corpo do homem. O corpo é apenas um ser biológico ou fisiológico que funciona quando o espírito está presente nele. Tirado o espírito do corpo, o corpo não ouve mais nada.
tirado o espírito do corpo, o corpo não funciona, ou seja, todas as suas funções são desabilitadas. Mas é interessante que Jesus diz: todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ouvirão porque ressuscitarão, terão um corpo novo, terão novamente vida neste corpo. E é este corpo ressurreto que terá um destino a seguir. Ele seguirá para o céu, uns ficarão lá definitivamente com Deus e outros, após julgamento e condenação, serão lançados no inferno, juntamente com o diabo e seus anjos. E lá, então, vão sofrer ali o castigo eterno. Meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição é um poder que já se manifestou no corpo de algumas pessoas lá no passado, os quais voltaram a morrer, e manifestou de forma gloriosa no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que após ter sido sepultado há 3 dias, ele ressurgiu. Este poder de Deus o ressuscitou dentre os mortos e Jesus voltou ao céu de onde ele veio. É maravilhoso sabermos que este mesmo poder um dia nos ressuscitará e também nos levará ao céu. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 ao 24, ele fala sobre isso. Lá ele diz o seguinte: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isto é a garantia de que aqueles que estão mortos também sejam ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Que coisa gloriosa Deus fará! Que glorioso será este dia para aqueles que deram importância à ressurreição. Pena, meus irmãos, é que muitas pessoas no mundo não dão importância à ressurreição. Está muito diferente daquilo que aconteceu na igreja primitiva, quando as pessoas davam valor à ressurreição, ou seja, quando elas ouviam a pregação falando que Cristo ressuscitou e que havia ressurreição dos salvos, estas pessoas passaram então a dar muita importância na ressurreição. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas estão mais preocupadas com a vida passageira, que elas terão aqui por este mundo. Não estão preocupadas, de uma forma geral, com a vida futura. Muitas pessoas não querem mais ouvir a mensagem de Jesus, de que da mesma maneira que ele foi ressurreto dentre os mortos, as pessoas também um dia irão ressuscitar. Os salvos irão ser levados para viver eternamente com ele. Mas muitas pessoas não querem ouvir este tipo de mensagem. Se alguém posta um vídeo engraçado na internet, isto viraliza. Se postam um vídeo de tragédia, isto viraliza. Se postam um vídeo de uma pessoa profanando as coisas de Deus, isto viraliza. Mas quando é postada uma mensagem salvadora de Jesus, uma grande parte das pessoas não querem ouvir esta mensagem. Eu posso dizer sem medo de errar, a maioria das pessoas não querem ouvir. Um pequeno percentual de pessoas no mundo desejam ouvir mensagens que se referem àquilo que Deus tem de mensagem para a vida delas. Não era assim no início da igreja. Multidões queriam ouvir falar sobre a ressurreição. Elas queriam se entregar a Cristo. Elas queriam experimentar o poder da ressurreição que operou no corpo de Cristo quando ele estava sepultado. Elas queriam um dia
ressuscitar para viverem também eternamente com Deus. A Bíblia relata que no início da igreja cristã, quando o apóstolo Pedro fez a sua primeira pregação no dia de Pentecostes, na sua pregação ele falou sobre a ressurreição e lá tinha uma multidão de pessoas para ouvir. Diz as Sagradas Escrituras que lá estavam aproximadamente 3.000 pessoas. Na pregação, Pedro confrontou aquelas pessoas que lá estavam e ele disse a elas: vocês crucificaram a Cristo, vocês consentiram na crucificação e morte dele, mas Cristo não ficou na sepultura, Deus o tirou de lá. No verso 22 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, de acordo com a Nova Tradução na linguagem de hoje, Pedro dizia: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mão de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Ele não veio, ou melhor, ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós este Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Essa foi a pregação de Pedro confrontando as pessoas do que fizeram com Jesus e também de terem se comportado com indiferença diante daquilo que fizeram com o Filho de Deus. Diante desta mensagem poderosa, esclarecedora, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 37, que quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o dom do Espírito Santo, pois esta promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Vejam, diante da pregação de Pedro, houve uma reação, houve uma comoção no coração daquele povo. Houve um sentimento de culpa quando souberam que eram culpados da crucificação do Filho de Deus. Mas havia um alento em meio àquele sentimento de Cristo ter sido crucificado. E este alento era de que Jesus não ficou no túmulo. Jesus venceu a morte e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi para os céus habitar do lado do Pai. Esta mensagem, pregada por Pedro, impactou o coração daquela multidão que, ouvindo a pregação do Evangelho de Cristo, pregada através do próprio apóstolo Pedro que ali estava, eles se renderam a este Evangelho Salvador de Jesus. Que coisa gloriosa! Eu lhe pergunto, o seu coração não é comovido também por esta mensagem da ressurreição? Será porque esta mensagem da ressurreição não tem comovido o coração de muitas pessoas atualmente no mundo? Paulo dá uma resposta a esta pergunta e está registrado em 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4,
que, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, o texto das Sagradas Escrituras diz o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo é: existe um Satanás que tem cegado o entendimento das pessoas para que este evangelho da ressurreição não comova mais os corações. Este Deus deste século tem atraído as pessoas para gastarem o seu tempo com aquilo que não edifica. O Deus deste século tem prendido pessoas em coisas vãs. O Deus deste século está tomando o lugar de Cristo nos corações das pessoas, para que quando elas ressurgirem, elas passem a viver eternamente no inferno com o diabo e os seus anjos. O Deus deste século não quer que as pessoas ressuscitem para habitar com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo nos céus eternamente. É isto que ele está dizendo neste texto. Mas neste mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo conclui dizendo: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Manifeste também na nossa carne mortal, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Glórias a Deus! Esta é uma mensagem de Deus para a nossa vida. Esta é uma mensagem de Deus para a sua vida. Paulo não estava pregando sobre ele, mas Paulo estava pregando sobre o evangelho salvador de Jesus Cristo, o qual ressuscitou. Este Jesus abriu o caminho para que todos nós um dia também possamos ressurgir dentre os mortos e sermos levados para habitar com ele eternamente. Mas muitos não querem seguir este caminho, porque é um caminho estreito, é um caminho apertado e muitas vezes um caminho de sofrimento. E eu lhe pergunto, você tem enfrentado sofrimentos? Você está sofrendo? Se você está sofrendo por estar seguindo a Cristo, não desanime. Paulo também sofreu. Ele disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E ele disse também, em Romanos capítulo 8, verso 18, algo muito importante quando nós deparamos com as situações adversas e que às vezes o problema, sendo tão intenso, tão grande, nos empurra a desistir de seguir a Cristo. Então veja o que Paulo diz em Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É algo que nós precisamos pensar. Não se pode comparar os sofrimentos deste mundo com a glória que há de ser revelada, e onde nós possamos depois viver eternamente, que vamos viver eternamente com Jesus. Então, meus amados, não desanime de seguir a Cristo.
Deus tem preparado para você um lugar maravilhoso nos céus. E um dia esse Jesus virá para nos buscar, ele virá para buscar a sua igreja. E, portanto, nós precisamos estar preparados para subirmos com Jesus e vivermos eternamente com ele nos céus. E vejam que não serão apenas 100 anos, não serão apenas 1000 anos, mas nós vamos viver com Cristo eternamente. Nunca terá fim esta vida que Cristo nos dará após a ressurreição. Então eu quero neste instante orar para que Deus te ajude a ter uma decisão no seu coração, você que ainda não teve, de receber esse Jesus na sua vida, para que você então faça parte da primeira ressurreição, de quando Jesus vier, e assim você vai estar com ele habitando eternamente nos céus. E você que ainda não fez essa decisão, talvez possa surgir na sua mente, eu vou pensar nisso posteriormente, eu quero examinar melhor este Evangelho de Cristo. Eu digo para você, não faça isso, você está correndo risco de perder a sua vida e de perder a salvação, porque o dia de amanhã não nos pertence, a hora que vai chegar daqui a pouco não nos pertence, só a Deus pertence o tempo que nós vamos viver aqui, e Deus tem dado a oportunidade até este momento para você tomar esta decisão de receber Cristo no seu coração. Quanto àqueles que já receberam, a mensagem de Jesus é para que você persevere, mesmo em meio às tribulações, persevere, porque Jesus tem preparado algo precioso para a sua vida. E eu quero orar para que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra revelada a nós, uma palavra que nos enche de esperança, porque nós podemos ver que a nossa vida tão frágil neste mundo, ela é apenas uma vida passageira. Ó Deus, ela é uma vida apenas para que nós possamos ser úteis ao teu reino aqui neste mundo. Mas, ó Deus, como o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e o Senhor diz na tua palavra que ele foi o primeiro, as primícias, mas depois seremos nós. Ó Deus, que possamos estar preparados para aquele dia, quando Jesus vier nas nuvens com os anjos em clangor de trombetas para buscar a sua igreja. Ó Deus, eu peço nesta hora que o Senhor toque no coração desta pessoa que me ouve e que ainda não tomou essa decisão de seguir a Cristo, de se entregar a Cristo completamente e o recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Que esta pessoa não deixe para depois, mas que ela tome a decisão nesta hora, que ela seja sensível à voz do teu Espírito Santo. Quanto àqueles, ó Deus, que já estão caminhando na tua presença, que eles tenham a sua fé conservada, que eles não sejam derrubados por nenhuma afronta do inimigo, nenhum problema, ó Deus, nada que possa fazer com que eles percam a fé. Proteja esses corações e ajude para que eles perseverem até a tua vinda ou até o dia que eles partirem deste mundo para o mundo futuro. Meu Deus, eu peço ainda nesta hora que o Senhor abençoe os teus filhos, dando a eles o pão de cada dia, dando a eles o salário, a renda do trabalhador, a renda do empresário, do profissional liberal, ó Deus, dos autônomos, enfim, de todos aqueles que estão trabalhando honestamente. Abençoe, ó Pai, para que eles sejam abençoados e prósperos, e aqueles também, ó Deus, que recebem aposentadoria ou qualquer um outro recurso do governo, que eles possam, ó Deus, ter o suprimento para a vida deles. Ó Deus, ainda nesta hora, eu rogo por aqueles que estão enfermos, quantas pessoas enfermas, sofrendo, gastando com médicos, com remédios, e elas não veem uma solução para as suas doenças. Mas o Senhor é a solução, o Senhor é aquele que cura, que restaura, que dá vida às pessoas, ó Pai. E eu peço então nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor toque neste corpo enfermo e vai tirando, Senhor, toda a enfermidade, desde a cabeça à planta dos pés. Uma autoridade que o Senhor nos dá. Eu repreendo doença, sai agora deste corpo, aonde estiver, e vai embora, para nunca mais voltar. Meu Deus, que esta pessoa que me ouve, tome posse da cura e da libertação nesta hora.
e que ela possa glorificar ao Senhor e testemunhar das tuas maravilhas. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer estar com você aqui até neste momento e eu agradeço de você ficar até o final, porque muitos acabam abandonando a mensagem pelo meio do caminho ou talvez no início. E se você ficou até no final, Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer te usar através de uma obra que você pode fazer, que é multiplicar estes vídeos, mandar para os seus amigos, para as pessoas que você conhece e recomende, porque tem muitas pessoas perdidas neste mundo que precisam ouvir esta mensagem. E também, se você não se inscreveu no canal, é algo tão fácil, você vai clicar em um ícone que tem ali do lado direito, na parte inferior da sua tela, que é o logotipo do canal Palavras de Vida, e ele vai te levar então para o local onde você vai se inscrever. É uma questão talvez de 10 segundos, você faz isso e é uma forma de você ser o nosso parceiro, a nossa parceira na semeadura da Palavra de Deus, porque quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube vai mandar as mensagens também para as pessoas. Então eu agradeço de você fazer isso e sei que Deus irá te recompensar grandemente. Então que Deus te abençoe, até em breve, se Jesus nos permitir. Um grande abraço para todos e para todas.